Bom, de uma então, já reforma que o mais senhor está nesse tema de reforma tributária ou fiscal, o senhor, evidentemente, com um poder de síntese, poderia dizer mais ou menos como é que seria, então, essa reforma? Eu acho o seguinte, viu, Fernando, para voltar ao mesmo exemplo, reforma tributária, num aspecto, é como água encanada e eletricidade. Você pergunta, está todo mundo de acordo. Só que se você perguntar para que serve água encanada e eletricidade, todo mundo concorda. No caso da reforma tributária, não. Você pega empresário, quer pagar menos, ou desonerar isso e aquilo. Você pega deputado, quer mais dinheiro para o município, não é, Quércia? Vai perguntar lá, é dinheiro para o município. Você pega um outro que é outra coisa, o outro que é uma terceira, o outro que é uma quarta. O governo não tem projeto. Sempre fica uma coisa como se fosse um encontro de consciências. A primeira coisa que o governo deve ter é um projeto. Segundo, batalhar pelo projeto. Terceiro, ganhar a opinião pública. Inclusive com uma ideia que o Afif é autor, você foi o autor, na Constituição. Eu me lembro na Constituinte. Eu era contra. Você ganhou lá e você tinha razão. É que tem que ter, eu era contra por razões práticas, mas hoje eu acho que tem que dar um jeito de pôr nos preços os impostos que são pagos, para o pessoal identificar e ganhar mais consciência. Eu achava que era muito difícil, mas o fato é que é melhor fazer uma parte, porque como é que você vai pôr um imposto de renda e tal? Mas que é só a posteriori, né? Mas é melhor isso do que nada. Começando por aí. Há um outro mito em relação à reforma tributária, que é o seguinte, que precisa mudar a Constituição. Não é verdade. Para algumas coisas assim, para a grande maioria não precisa. Basta ser lei. Né? Algumas coisas são de natureza legislativa. Agora, as ideias básicas, desonerar investimento, tem que ser neutra do ponto de vista da distribuição, porque se você quiser fazer um perder, o outro ganhar, você tem um impasse aí que não consegue. E precisa também entender da questão tributária. O projeto que ia votar aumentava a carga tributária, aumentava o déficit federal, aumentava a cumulatividade de impostos. É inacreditável, mas era isso. Ah, sim, e exacerbava, levava loucura à guerra fiscal. E era o projeto do governo trabalhado pelo relator. Mas vamos, para o público em geral entender, falar de dois pontos básicos. O número de impostos, né, a variedade de impostos que é cobrado, o senhor acha que é um número bom ou deveria ser reduzido? E dois, o percentual da carga tributária, ou seja, quanto de impostos o governo arrecada sobre o PIB hoje. Esse é um percentual razoável, precisa ser aumentado ou diminuído? E como é que um país pobre como o Brasil reduz? É o maior do mundo em desenvolvimento. Países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, que vem, todos os termos vão mudando ao longo do tempo, mas emergentes. O Brasil tem a maior e não tem uma contrapartida de serviços à altura. Por exemplo, no dia que nós vamos lá ver 500 bilhões arrecadados, numa terça de manhã, dia 2, 500 bilhões arrecadados, anunciava-se cortes na saúde federais e na educação. Então tem algo errado aí. Com toda essa grana arrecadada, gasta-se mal o dinheiro. Agora, é muita coisa. Como é que você tem que segurar isso? Primeiro, espremendo o que não é essencial em matéria de gasto. E tem uma margem imensa para se fazer isso no governo federal. Porque a última preocupação, aquela assim mais distante, pequenininha no horizonte, é a preocupação com enxugar custos. Né? Agora, mas por outro lado, o que tem que acontecer é a economia, numa trajetória, diria, um círculo virtuoso, a economia, o PIB, crescer mais depressa do que a arrecadação. Com isso, você vai diminuindo a carga ao longo dos anos. É o que deve ser feito e o que não foi feito, porque quando a economia voltou a acelerar, os impostos cresceram ainda mais. Eu vou te dar um exemplo. Neste governo, imposto sobre saneamento. Você sabia que saneamento paga imposto? Paga 3 ou 3,5. Foi elevado para 7 ou 7,5, o número exato, mas foi mais do que duplicado. Sobre saneamento. Arrecada-se 2 bilhões das companhias de saneamento, que podiam estar investindo. Eu propus isso em 2007, numa reunião entre governadores e o presidente da República. Vamos tirar esse imposto, o governo exige como contrapartida o investimento de saneamento a fundo perdido, em vez de vir com a Caixa, porque a CEF fez o projeto, empresta em margem de endividamento, isso e aquilo, etc. Quer dizer, uma coisa completamente irracional. Só eliminar a irracionalidade já é uma vantagem. Por outro lado, eu fiz até um anúncio. Nós vamos fazer no governo federal a nota fiscal brasileira, como fizemos na Paulista, que você informatiza, combate a sonegação, devolve 30% do imposto a varejo
que as pessoas pagam quando compram. E ainda tem PIS, tem COFINS, tem coisas federais que podem entrar nisso. Então, nós vamos fazer a nota fiscal brasileira. Pela primeira vez em São Paulo, se devolveu o imposto. Eu não quero aqui nem embaraçar os jornalistas, nem tomar também tempo para ver qual deles usa. Vera, você vai num restaurante, você pede a nota fiscal, dá lá o teu CPF, você ganha um dinheirinho de volta. Isso dá para fazer no Brasil inteiro. Isso só precisa de uma lei que o Congresso aprova voando, né? O que é de aliviar impostos, você não tem a dúvida que aprova voando. Governador, para manter o assunto econômico, há diversas diferenças entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique, mas há uma semelhança notável que são as altas taxas de juros, que são usadas para conter a demanda, portanto, segurar a inflação. Eu queria saber se o senhor pretende trilhar um caminho diferente ou nós teremos que conviver por mais 4 anos com juros altíssimos. Posso fazer uma observação? Que toda a minha assessoria é contra que eu fale, tal, mas é uma coisa meio de economês. A maneira de segurar a inflação aumentando o juro não é contendo a demanda. Isso é coisa para... É um argumento. O pessoal diz para enganar. Na verdade, é aumentar juro para sobrevalorizar mais a moeda, para você segurar a inflação via tornando as importações mais baratas e as exportações mais caras. Esse é o caminho. Agora, de fato, nós somos recordistas. O Brasil tem 3 recordes que eu me sinto incomodado com eles. 3 ou 4. Primeiro, é a maior carga tributária do mundo em desenvolvimento. Segundo, a maior taxa de juros real do mundo. Terceiro, o rabeirinha, lanterninha, eu não sei se a sua geração usa a palavra lanterninha. Claro. De campeonato. Essa pelo menos ficou, né? Não tem mais back esquerdo, back central, tá, mas tem essa. Lanterninha em matéria de taxa de investimento governamental. É ridículo que se investe o governo e muito mais o governo federal, porque 70% dos investimentos governamentais são estados e municípios. E, por que não dizer também, a maior valorização, a mega valorização da moeda do mundo. Né? Então, tem algo errado nesse modelo. Não tem a ver com a operação do tripé, de câmbio flexível, responsabilidade fiscal, responsabilidade monetária. Isso está ótimo, não tem problema nenhum. Mas tem um certo arranjo aí que não funciona, que eu me proponho a resolver, sem grandes traumas. Isso, às vezes, você pode fazer errando menos e com inteligência. E também entendendo que economia é um processo político também. Você, quando tem que fazer coisas na área econômica, você precisa também ter um trabalho em torno a ganhar apoios, mostrar saídas e tudo mais. No discurso que o senhor fez na convenção do seu partido, o discurso com o qual o senhor oficializou sua candidatura à presidência, o senhor comparou o presidente Lula a Luís XIV. Eu queria lhe fazer 2 perguntas sobre isso. Primeiro, que o senhor explicasse um pouco melhor o que o senhor queria dizer. E segundo, se o senhor acha que o eleitor entende isso. Se eu acho que é? Que o eleitor entende a comparação. Não, claro que não. E apenas, sabe, eu não sou muito disso. Eu tenho amigos que são disso. Não perdem uma frase. Como é que se diz? Prefere perder um amigo ou perder uma frase? Ou perder, não quer perder uma piada tal. É porque a ideia é engraçada, entendeu? Mas, evidentemente, eu acho a ideia engraçada. Eu acho que todo mundo que leu, até você não vai me confessar. Quando leu aquilo, você deve ter dado um sorrisinho. Então, explica melhor o que o senhor queria dizer. Hein? Você pode explicar melhor não, a comparação? É a coisa de dizer, eu sou o Estado, eu sou tudo, tal. Entende? Eu estou identificado. Porque tem uma coisa, isso parece um debate acadêmico. Estado é uma coisa, governo é outra. Por exemplo, o Estado tem o judiciário, tem o legislativo, tem instituições e tudo mais. O governo é uma coisa que vai alternando, né? Então, são certas coisas que são mais permanentes.